Priti desu. Logan desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hoje, pra variar só um pouquinho, tá chovendo de novo. A gente passou no supermercado agora há pouco e olha só o que a gente encontrou lá. Kinder Ovo genérico do Disney Pixar e do Pokémon XY. Aqui no Japão não tem Kinder Ovo, são esses daqui. É o mesmo formato, dentro também vem um brinquedinho, mas tem algumas diferenças. Então se você quer conhecer mais sobre esses Kinder Ovos genéricos que são vendidos aqui no Japão, acesse o link que está na descrição do vídeo, porque nós já fizemos um vídeo falando sobre esses ovinhos. Enquanto a gente vai abrindo aqui, vamos ler algumas perguntinhas. Roseli Rodrigues pergunta: adoro os vídeos de vocês. Parabéns! A minha pergunta é: como vocês conseguiram independência da empreiteira? Foi fácil deixar o trabalho? E assim, como fica o visto de permanência de vocês? Eu e o Logan, nós somos descendentes de japoneses, nós somos da terceira geração. Os nossos avós, que são japoneses. Quando a gente veio aqui pro Japão pela primeira vez, a gente teve o visto de 3 anos. Então a gente tinha que renovar esse visto de 3 em 3 anos. Mas para conseguir o visto de permanência, esse visto não precisa ser renovado, a gente precisava estar aqui no Japão pelo menos 5 anos, morando aqui, pagando impostos esses 5 anos e trabalhando. Depende de cada caso também, às vezes eles falam que depois de 3 anos consegue tirar, depois de 4 anos consegue tirar. No nosso caso a gente conseguiu tirar depois de 5 anos aqui no Japão. Eu não sei se a lei ainda é do mesmo jeito, mas é dessa forma que a gente conseguiu o visto de permanência aqui. Completando o que a Priti falou, para renovar esses vistos de 3 em 3 anos, a gente precisaria estar empregado. Se nós não tivéssemos um emprego que garantisse a nossa estadia aqui, a gente ia ter que ir embora e não ia ter mais o visto renovado para continuar no Japão. Então só depois que a gente conseguiu o visto de permanência, depois desses 5 anos aqui no Japão, que a gente consegue ficar aqui sem estar vinculado com uma empreiteira. Mas até então, a gente só conseguia a renovação com esse vínculo com a empreiteira. Como o Logan falou, quando a gente tinha o visto de 3 em 3 anos, a gente tinha que renovar ele e a gente tinha que estar trabalhando para isso, porque era a empresa que garantia o nosso visto aqui, nossa permanência aqui no Japão. Antes de parar de trabalhar, a gente conseguiu o visto permanente. Depois disso, a gente parou de trabalhar. Se você tem o visto permanente, você não precisa renovar. Então, você não precisa estar trabalhando. E é por isso que esse ano a gente só está estudando. Você só vai perder ele caso mude alguma regra no país, ou então se você ficar fora do país por um determinado tempo, que eu não me lembro exatamente quanto tempo é esse agora. Esses são os Pokémons que podem vir dentro do Kinder Ovo genérico. Vem igual! Vem a base, o desenho da Pokébola, veio a cabeça e o corpinho separado. Quem é este Pokémon? Arimarão. Tinham 10 caixinhas pra gente escolher, cada um escolheu uma e a gente escolheu o mesmo. Como pode isso? Agora a gente já sabe qual é o Pokémon que a Priti gosta. Próxima pergunta! Gabriela Guimarães pergunta: vocês aconselhariam alguém a morar aí? Ir como vocês por empreiteira? A primeira pergunta, né, sobre aconselhar alguém a vir morar no Japão é um pouco difícil porque isso depende muito da experiência de cada pessoa. A minha experiência fez eu gostar bastante do Japão e eu gosto de morar aqui, né? Eu pretendo continuar morando aqui. Mas para você saber isso, você precisa experimentar. E fica difícil aconselhar alguém sem saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Para muitos brasileiros que vêm aqui para o Japão e vêm aqui para morar, passam 2, 3 anos, 5, 10 anos ou mais, eu acho que a situação mais difícil que a gente tem é a saudade. Talvez não do país, né? Se você decidiu morar aqui no Japão, provavelmente é porque você já se acostumou ou você gosta mais de como são as coisas aqui no Japão do que no Brasil. Mas para muitos brasileiros aqui, a família está no Brasil, os pais estão no Brasil, às vezes até os filhos estão no Brasil, a mulher, o marido. Depende muito de como vai ser a sua situação quando você vier aqui. E eu acho que também depende muito do que você tem no Brasil. Tem gente que me pergunta se vale a pena vir pra cá, mas a pessoa tá terminando a faculdade. Eu acho que não vale a pena nesse caso. Agora, por exemplo, no meu caso, eu não estava fazendo faculdade, não tinha dinheiro para fazer uma faculdade e o meu emprego também não permitia isso, não permitia um horário bom para poder estudar, nem um dinheiro, um salário bom para poder fazer uma faculdade. Então eu vim para o Japão, mas eu acabei gostando daqui e tô morando aqui. Se você tiver numa situação parecida com a minha, que você não vê uma solução, eu acho que vale a pena. A respeito de vir com a empreiteira, acho que isso daí também depende de cada situação e de cada pessoa. No meu caso, como eu não tinha dinheiro no Brasil e eu vim pro Japão exatamente para trabalhar, para ter dinheiro, não existia uma outra opção. Ou eu vinha pela empreiteira, ou eu não vinha. Então eu vim pela empreiteira. Mas recomendar vir por ela, talvez eu recomendaria porque ela ajuda muito
e facilita muitas coisas, como a gente já comentou em outro vídeo. Por esse motivo, eu acho que a ajuda da empreiteira é bem útil. Para quem vem pro Japão pela primeira vez e não tem dinheiro para pagar a passagem, não sabe aonde arrumar emprego, não sabe como alugar um apartamento, uma casa, né, um lugar para ficar, eu aconselho vir por empreiteira sim. Verdade, se você não sabe falar japonês, você não tem parentes e não tem amigos aqui no Japão, nunca veio pro Japão, fica bem difícil você vir por você mesmo. A empreiteira, nesse caso, facilita bastante o caminho para você. É lógico que nem tudo são flores, às vezes podem acontecer algumas situações que não te agradem muito, ou então que você não espera que aconteça, mas no geral, na experiência que a gente teve, a empreiteira ajudou bastante e a gente conseguiu crescer a partir disso, né? Próxima pergunta. Joyce T.L pergunta: por que tem 4 lâmpadas no semáforo? Então vamos no semáforo para você ver! Nos cruzamentos do Japão, é comum encontrar semáforos como este, com 4 indicações. As 3 luzes de cima vocês já conhecem: verde, amarelo e vermelho. A de baixo é uma seta na cor verde que está apontando para a direita, mas ela só acenderá quando o semáforo estiver vermelho. Reparem neste caminhão e neste carro. Eles avançam até metade da pista, mesmo que a seta não esteja acesa. Você só poderá virar para a direita em 2 situações: quando o farol estiver verde e não estiver vindo nenhum veículo no sentido contrário, ou quando o sinal estiver vermelho, mas a seta verde estará acesa apontando para a direita. Marcelo Marchesoni pergunta: Marchesoni! Saudações, queridos! Vocês citaram o fato das ruas serem escuras e me deixou curioso. Aposto que não fui o único. Dá pra filmar isso e mostrar pra gente? Pode ser de carro, aí na cidade de vocês mesmo. Um carinhoso abraço para os dois. A imagem que vocês estão vendo agora é da frente da nossa casa. Vocês podem ver que cada apartamento está iluminado. Mas a rua aqui lateral, indo reto aqui, é para chegar na estação que está ali no fundo. Pode ver que não tem praticamente iluminação nenhuma. Nem todas as ruas do Japão são escuras como essa, mas em cidades do interior é bem fácil encontrá-las. Essa daí tá do lado de casa. Essa é a Hanbike que fica do outro lado da rua do nosso apartamento. Olhando aqui para a direita, a gente vai ver a linha de trem. E vocês também podem ver que na rua não tem praticamente iluminação nenhuma, exceto na linha de trem. Agora no lado esquerdo, nós temos o supermercado que fica na esquina. E também quase que não há iluminação. São exatamente 23 horas e 33 minutos. Eu estou com a luz da câmera ligada, mas vocês podem ver que aquela luzinha lá no fundo é a luz de um poste. Mas não dá pra ver nada na rua. Vamos andar um pouquinho aqui. Essa câmera não tem visão noturna, então a única luz que tem dela também não deixa ver nada na filmagem. Apesar que na rua mesmo assim ilumina um pouquinho. Aqui do meu lado esquerdo tem uma plantação de caqui. Todas essas árvores aqui na esquerda são caqui, ó. Ainda estão verdinho ainda. Acho que vocês puderam perceber que na gravação que eu fiz mostrando a estação lá no fundo, estava vindo uma pessoa. E eu só fui perceber depois que eu terminei de gravar. Então vocês podem ver também que a pessoa utilizou a rua completamente escura sem problema nenhum. Não era um fantasma. Esse daqui da Pixar podem ver muitas coisinhas. Olha só. Vamos escolher um. Eu quero o Wazowski, porque o Wazowski na época do ginásio ele usava aparelho e eu uso aparelho. Eu quero o Mr. Incrível. Veio Harimaron! Normal, né? Não veio o meu Wazowski, já sabia que não ia vir, né? Esse não é Harimaron. É quase igual, ele é verdinho também, ó. Veio o nosso colega de classe aqui, Sullivan. Olha que legal, o meu veio Harimaron! Não é, é o ETzinho da Toy Story. O meu veio Sullivan.
Agarra. Voltando da escola, a gente parou na loja de conveniência, mas faz um bom tempo já, e eu comprei esse café que veio de brinde, a McLaren do Ayrton Senna, a MP4/4. Está escrito aqui em katakana, Ayrton Senna. Vamos abrir. Olha que bonitinho, o carrinho é meio gordinho, McLaren do Ayrton Senna. Eu comprei por causa do café. Muito obrigado pela participação nos comentários, muito obrigado também pelo apoio e carinho sempre, e até sexta-feira. Mata, né? Bye, bye! Hoje pra tinham 10 caixinhas. Tinham 10 caixinhas. 10 caixinhas. E é difícil eu aconselhar alguém. Não existia uma outra. Então vamos no semáforo para você. Semáforo. Ebição do Japão, sabão, bolha de sabão. Mata, né? Mata, né? Vai, trem! Bye bye.